Ela levou o bebê ao trabalho sem ter outra opção. Pensou que seria demitida na hora. Pensou que tudo acabaria ali. Mas quando entrou na sala, viu uma cena que a paralisou. O bebê estava dormindo nos braços do milionário. E o que aconteceu depois mudou tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Flor segurou a mão de Isabela com mais força do que pretendia enquanto atravessavam o portão alto da mansão. A menina, com seus 3 anos de curiosidade infinita, queria tocar em tudo. Nas flores perfeitamente alinhadas ao longo do caminho de pedras portuguesas, nas folhas que caíam das jabuticabeiras centenárias, nos pássaros que cantavam num tom que parecia ensaiado. Flor puxou a filha de volta para perto de si, o coração apertado. Não podia errar. Não hoje. Não nunca. Aquele emprego era tudo o que tinha entre elas, e o aluguel atrasado, entre a geladeira vazia e a promessa de que Isabela não passaria fome. A mão da menina era pequena, quente, confiante. Flor desejou ter a mesma certeza. Desejou não sentir o peso do medo a cada passo que dava naquele jardim impecável, onde até o silêncio parecia caro. A casa era enorme, branca, moderna, com vidros espelhados que refletiam o céu azul de São Paulo como se quisessem afastar qualquer nuvem que ousasse passar. Flor conhecia cada canto daquela mansão. Havia limpado cada porta, cada janela, cada degrau de mármore. Mas nunca tinha trazido Isabela, nunca tinha precisado. Até hoje. A creche fechou de surpresa, um problema no encanamento que alagou tudo, e Flor não teve escolha. Ou trazia a filha, ou faltava ao trabalho. Faltar significava dar explicações. Explicações significavam mostrar fraqueza. E fraqueza, para alguém como Rafael Mendes, era sinônimo de dispensável. Ela respirou fundo e empurrou a porta lateral que dava para a cozinha. O cheiro de café recém-passado tomou conta do ar. Flor largou a bolsa no canto, tirou o casaco fino de Isabela e ajoelhou-se na frente da menina, segurando seu rostinho com as 2 mãos. Bela, você vai ficar aqui na cozinha, tá bom? Pode brincar com seus brinquedos, pode desenhar, mas não sai daqui. Promete pra mamãe? Isabela fez que sim com a cabeça, mas seus olhos já vagavam pela cozinha enorme, pelas panelas de cobre penduradas, pelos armários de madeira escura que pareciam esconder tesouros. Flor sabia que promessa de criança durava pouco, mas era o que tinha. Ela montou um cantinho improvisado perto da mesa, alguns lápis de cor, papel, 2 bonequinhos de pano, um pote com biscoitos. Isabela sentou-se no chão com a naturalidade de quem ainda não conhecia o peso do mundo e começou a desenhar círculos tortos. Flor olhou para o relógio. 7:30 da manhã. Rafael Mendes descia para o café às 8 em ponto. Nunca atrasava, nunca adiantava. Era metódico como um relógio suíço, e Flor aprendeu rapidamente que a única forma de sobreviver ali era respeitar essa precisão. Ela começou a trabalhar. Arrumou a mesa da varanda onde ele sempre tomava café. Ajeitou as xícaras de porcelana, a bandeja de prata, o pão francês ainda quente que o padeiro deixava na porta lateral às 7. Tudo no lugar certo, tudo como ele gostava. Silencioso, impecável, invisível. Flor aprendeu a ser invisível. Era a regra não dita da casa. Faça seu trabalho, não fale a menos que seja perguntado, não cruze o olhar. Rafael Mendes não gostava de intimidades, não gostava de barulho, não gostava de gente, na verdade. Ele vivia sozinho naquela mansão enorme, cercado de coisas caras e silêncio caro. Flor voltou à cozinha para buscar a jarra de suco de laranja. Isabela ainda estava no chão, agora empilhando os bonequinhos um em cima do outro e rindo sozinha quando eles caíam. Flor sorriu. A menina era luz, era tudo o que restava de bom na vida dela, e por isso mesmo Flor não podia perder aquele emprego, não podia decepcionar, não podia falhar. Ela voltou à varanda, ajeitou as últimas coisas, olhou tudo mais uma vez. Perfeito, sempre perfeito. Voltou para a cozinha. Isabela não estava mais no chão. Flor sentiu o estômago afundar. Bela?
Silêncio. Bela, onde você está? Ela olhou atrás da mesa, atrás da porta, dentro da despensa. Nada. O coração dela começou a bater mais rápido. Isabela não respondia. Flor saiu da cozinha e foi até a sala de estar. Vazia. Foi até o hall de entrada. Vazio. A casa era grande demais. Grande demais para uma criança de 3 anos sumir assim, sem ruído, sem rastro. Flor começou a andar mais rápido, os passos abafados pelo carpete grosso. Passou pela sala de jantar, pela biblioteca, pelo corredor que levava ao 2º andar. Chamou baixinho, com medo de que a voz ecoasse e acordasse Rafael Mendes antes da hora. Chamou com desespero contido, com pânico que subia pela garganta e ameaçava se transformar em grito. Isabela! Ela imaginou a filha quebrando algo. Um vaso, uma escultura. Aquelas coisas que custavam mais do que Flor ganhava em 1 ano. Imaginou a menina subindo em algum móvel, caindo, se machucando. Imaginou Rafael Mendes descendo as escadas e encontrando aquela bagunça, aquele caos, aquela prova de que Flor não era confiável, não era digna, não merecia estar ali. O relógio na parede marcava 7h50. 10 minutos. 10 minutos para encontrar Isabela, para colocar tudo no lugar, para fingir que nada tinha acontecido. Flor subiu as escadas, o coração disparado. Passou pelos quartos vazios, pelos banheiros de mármore, pelas suítes que ninguém usava. Nada. Isabela tinha sumido. E junto com ela, toda a segurança que Flor conseguiu construir nos últimos 3 meses de trabalho. Ela desceu correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Olhou na lavanderia, na sala de estar de novo, no jardim de inverno. Nada. Só restava um lugar. O escritório. Flor parou na frente da porta de madeira escura, a mão tremendo. Rafael Mendes nunca permitia que ninguém entrasse ali sem autorização. Era o lugar sagrado dele, o templo do trabalho, o espaço onde ele passava a maior parte do tempo trancado com papéis, telefone, computador. Flor já tinha limpado o escritório, mas sempre com ele presente. Sempre sob o olhar vigilante dele, sempre em silêncio absoluto. Ela respirou fundo. Não tinha escolha. Se Isabela estivesse lá dentro, se tivesse mexido em algo, se tivesse... Flor girou a maçaneta devagar, empurrou a porta com cuidado, o mínimo de ruído possível. A luz do sol entrava pelas janelas amplas, iluminando a mesa de mogno, as estantes cheias de livros que pareciam nunca ter sido abertos, o sofá de couro no canto. E lá, na poltrona giratória atrás da mesa, estava Rafael Mendes, dormindo. A cabeça inclinada para o lado, os braços envolvendo algo pequeno, algo que Flor reconheceu imediatamente. Isabela. A menina estava encolhida no colo dele, a cabeça apoiada no peito dele, os cachinhos loiros espalhados sobre a camisa branca impecável. Ela dormia profundamente, a respiração tranquila, os lábios entreabertos. E Rafael Mendes, o homem que nunca sorria, que nunca demonstrava nada além de frieza calculada, tinha o rosto relaxado, quase suave, quase humano. Flor ficou paralisada na porta. Não sabia o que fazer. Não sabia se entrava, se acordava, se pedia desculpas, se fugia. O medo ainda estava ali, apertado no peito, mas agora misturado com outra coisa, algo que ela não conseguia nomear. Algo que a fez perceber pela primeira vez que talvez Rafael Mendes não fosse apenas o homem frio que ela conhecia. Talvez houvesse algo mais, algo escondido, algo que uma criança de 3 anos, sem saber, tinha conseguido tocar. Flor deu um passo para trás, devagar, querendo sair dali antes que ele acordasse. Mas o movimento fez a porta ranger, leve, quase imperceptível, mas o suficiente. Rafael abriu os olhos e pela primeira vez desde que Flor começou a trabalhar ali, ele olhou diretamente para ela, não com a indiferença de sempre, não com a frieza, mas com algo diferente, algo que ela não esperava ver, algo que a fez esquecer por um instante que estava prestes a perder tudo. Rafael não se moveu.
Apenas olhou para Flor, os olhos ainda carregados de sono, mas despertos o suficiente para registrar a presença dela ali, na porta do escritório, com a respiração presa e o medo estampado no rosto. Isabela continuava dormindo no colo dele, alheia a tudo, os dedos pequenos agarrados à gravata azul marinho que ele usava. Flor abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O que ela diria? Desculpe invadir seu escritório? Desculpe minha filha ter entrado aqui? Desculpe existir? As palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para o tamanho do erro que ela achava ter cometido. Mas Rafael não gritou. Não franziu a testa. Não fez nada do que ela esperava. Ele apenas olhou para Isabela, ainda adormecida contra ele, e depois voltou os olhos para a Flor. Ela entrou aqui sozinha, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de acordar a menina. Flor engoliu seco. Eu não percebi. Desculpe, Sr. Mendes. Eu vou levá-la agora. Ela não vai incomodar mais. Ela deu um passo à frente, as mãos estendidas, pronta para pegar Isabela e desaparecer dali o mais rápido possível. Mas Rafael ergueu a mão, um gesto pequeno, quase imperceptível, que a fez parar no meio do caminho. Deixe ela dormir, disse ele. Flor piscou, confusa. O quê? Deixe ela dormir, repetiu Rafael, e dessa vez havia algo diferente na voz dele. Algo que Flor nunca tinha ouvido antes. Algo que não era ordem, mas quase um pedido. Ela estava cansada. Entrou aqui, subiu na cadeira, me perguntou se eu era um príncipe. Flor sentiu o rosto esquentar. Isabela e suas perguntas. Isabela e sua imaginação sem limites. A menina vivia em um mundo de contos de fada, onde todo homem de terno era um príncipe e toda mulher de vestido era uma princesa. Flor sempre achou aquilo inocente, encantador até. Mas agora, diante de Rafael Mendes, parecia apenas inconveniente. Desculpe, senhor, ela não entende ainda. Rafael balançou a cabeça devagar. Não precisa se desculpar. Ele olhou para Isabela de novo, e Flor percebeu algo que a deixou sem chão. Havia ternura naquele olhar. Ternura de verdade, como se Rafael estivesse olhando para algo precioso, algo que ele não sabia que sentia falta até aquele momento. Faz quanto tempo que você trabalha aqui? Perguntou ele de repente, os olhos ainda em Isabela. 3 meses, senhor. Rafael assentiu, como se estivesse processando a informação. E você mora longe? Flor hesitou. Não sabia aonde aquilo ia dar. Não sabia se era uma conversa ou o prelúdio para a demissão. Moro em Itaquera, senhor. Pego 2 ônibus para chegar aqui. Ele levantou os olhos para ela e pela primeira vez, Flor sentiu que Rafael realmente a via, não como a empregada, não como a mulher que limpava sua casa, mas como uma pessoa. E a menina? Ela fica com alguém enquanto você trabalha. Fica na creche, respondeu Flor, a voz mais firme agora. Mas hoje teve um problema lá. Por isso eu trouxe ela. Eu sei que não devia, senhor. Eu sei que foi errado, mas eu não tinha outra opção. Eu preciso desse emprego. Rafael ficou em silêncio por um momento longo demais. Flor sentiu o coração disparar de novo. Esse era o momento. O momento em que ele diria que não podia tolerar esse tipo de situação, que precisava de alguém confiável, que ela estava dispensada. Ela já começou a calcular mentalmente quanto tempo levaria para encontrar outro trabalho, quanto tempo conseguiria segurar as contas com o pouco que tinha guardado. Mas então Rafael disse algo que ela jamais esperaria ouvir. Ela pode vir aqui sempre que precisar. Flor arregalou os olhos. O quê? Se a creche fechar de novo, ou se você não tiver com quem deixar ela, pode trazer. A voz dele era calma, firme, como se estivesse tomando uma decisão de negócios. Mas havia algo mais ali, algo que Flor não conseguia decifrar. Senhor Mendes, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Rafael ajeitou Isabela no colo com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. A mão dele, grande e firme, descansou nas costas da menina, e Flor percebeu que ele sabia exatamente como segurar uma criança,
como se já tivesse feito aquilo antes, como se fosse algo natural. Ela é uma boa menina, disse Rafael, e havia um tom estranho na voz dele, quase nostálgico. Flor não sabia o que responder, não sabia se agradecia, se perguntava mais, se simplesmente aceitava aquela oferta surreal e saía dali antes que ele mudasse de ideia. Mas antes que ela pudesse decidir, Isabela se mexeu. A menina abriu os olhos devagar, piscando contra a luz que entrava pela janela. Ela olhou ao redor, confusa, até que seus olhos encontraram Rafael. E então, com a simplicidade devastadora de quem não conhece o medo, Isabela sorriu. Oi, príncipe! Rafael sorriu de volta. E Flor teve certeza, naquele instante, de que estava vendo algo que mais ninguém jamais tinha visto. Oi, princesa! Isabela bocejou e esticou os bracinhos, ainda sonolenta. Você é bonito, mas parece triste. Flor sentiu o sangue gelar. Bela! Mas Rafael ergueu a mão de novo, interrompendo o pedido de desculpas que já formava nos lábios de Flor. Ela tem razão, disse ele, e a voz dele soou cansada. Mais cansada do que Flor jamais tinha ouvido. Eu sou triste. Isabela inclinou a cabeça, curiosa. Por quê? Rafael respirou fundo. Não sei mais. Houve um silêncio pesado, denso, como se aquelas palavras tivessem aberto uma porta que estava trancada há muito tempo. Flor viu algo passar pelo rosto de Rafael. Algo antigo, algo doloroso. Isabela escorregou do colo dele e desceu da cadeira, os pezinhos descalços tocando o chão frio. Ela caminhou até Flor e agarrou a mão da mãe, mas continuou olhando para Rafael. Minha mãe diz que quando a gente está triste, a gente precisa de um abraço. Rafael olhou para Isabela, depois para Flor. E pela primeira vez desde que Flor começou a trabalhar ali, ela viu algo quebrar naquele homem. Algo pequeno, mas real. Ela tem razão, disse Rafael, a voz baixa. Sua mãe é sábia. Flor sentiu um nó na garganta. Não sabia por que aquilo a afetava tanto. Não sabia por que ver Rafael Mendes, o homem mais frio e distante que ela já conheceu, admitir que estava triste, a fazia querer chorar. Isabela soltou a mão de Flor e correu de volta para Rafael. Antes que ele pudesse reagir, a menina subiu na cadeira de novo e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Rafael ficou imóvel por um segundo. Depois, devagar, ele fechou os braços ao redor de Isabela e a puxou para perto. E então ele fechou os olhos. Flor viu tudo. Viu a forma como os ombros dele relaxaram. Viu a forma como ele segurou Isabela como se ela fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Viu a forma como ele respirou fundo, como se estivesse tentando memorizar aquele momento. E Flor entendeu naquele instante que Rafael Mendes não era apenas um homem rico e solitário. Ele era um homem quebrado. Um homem que tinha tudo, menos a única coisa que importava. Isabela se afastou e olhou para Rafael com aqueles olhos grandes e honestos. Pronto, agora você não está mais triste. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigado, princesa. Isabela pulou da cadeira e correu de volta para a Flor, que a pegou no colo automaticamente. Rafael se levantou, ajeitou a gravata, passou a mão pelo cabelo. A máscara estava voltando. A frieza estava se recompondo. Mas Flor sabia que tinha visto a verdade, e aquilo mudava tudo. Pode deixá-la na sala de estar enquanto trabalha, disse Rafael, a voz de volta ao tom profissional. Tem brinquedos lá, de quando... Ele parou, como se tivesse dito demais. De quando meu sobrinho vinha aqui. Flor assentiu, sem saber o que dizer. Obrigada, Sr. Mendes. Rafael acenou com a cabeça e voltou para a mesa, os olhos já de volta aos papéis, ao trabalho, ao mundo que ele conhecia. Mas quando Flor saiu do escritório com Isabela no colo, ela olhou para trás, uma última vez, e viu Rafael parado na janela, olhando para fora, as mãos nos bolsos, o rosto virado para o sol, como se estivesse tentando lembrar como era sentir calor. Os dias seguintes foram estranhos, estranhos de um jeito que Flor não sabia nomear. Rafael continuava sendo Rafael, pontual, metódico, silencioso.
Descia para o café às 8, almoçava sozinho na varanda às 12:30, trabalhava no escritório até tarde da noite. Mas algo tinha mudado. Pequenas coisas, coisas que talvez ninguém mais notasse, mas que Flor percebia porque passava o dia inteiro ali, observando sem querer, limpando sem ser vista. Ele começou a deixar a porta do escritório entreaberta. Antes, ela sempre estava fechada, trancada, intransponível. Agora, uma fresta de luz escapava para o corredor, e Flor podia ouvir o som abafado do teclado, do telefone, da vida acontecendo lá dentro. Ele também começou a perguntar coisas pequenas, insignificantes. Como estava o tempo? Se o pão tinha chegado fresco? Se Flor precisava de algo da feira, perguntas que ele nunca tinha feito antes, como se de repente tivesse lembrado que ela existia. E Isabela estava em todos os lugares. Flor a deixava na sala de estar pela manhã, cercada pelos brinquedos que Rafael tinha mencionado. Carrinhos, blocos de montar, bonecas de pano que pareciam nunca ter sido tocadas. A menina brincava sozinha, cantarolava músicas inventadas, criava histórias com vozes diferentes. E toda vez que Flor passava por perto, via Rafael parado na porta, observando. Ele nunca entrava, nunca dizia nada. Apenas ficava ali, os olhos fixos na menina, como se estivesse vendo algo que já tinha esquecido que existia. Na quinta-feira daquela semana, Flor estava encerrando os pratos do almoço quando ouviu a risada de Isabela vindo do escritório. Ela largou o pano de prato e correu, o coração apertado. Isabela sabia que não podia incomodar Rafael enquanto ele trabalhava. Flor tinha repetido aquilo 1000 vezes, mas quando chegou à porta do escritório, a cena que encontrou a fez parar no meio do caminho. Isabela estava sentada no chão, cercada de papéis. Não os papéis importantes de Rafael, mas folhas em branco que ele tinha dado a ela. A menina desenhava com giz de cera, a língua para fora em concentração absoluta. E Rafael estava sentado na cadeira, inclinado para a frente, observando. "O que você está desenhando?" perguntou ele, e Flor percebeu que a voz dele soava diferente, mais leve, quase curiosa. "Um castelo", respondeu Isabela, sem tirar os olhos do papel. "E tem um príncipe aqui, e uma princesa aqui, e um dragão bem grande ali." Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. "E quem vai derrotar o dragão?" "A princesa, claro", disse Isabela como se fosse óbvio. "O príncipe não sabe lutar, ele só sabe ficar sentado no trono." Rafael soltou uma risada baixa, quase incrédula. "Você tem razão. Príncipes não servem para muita coisa." Isabela ergueu os olhos para ele, séria. "Você serve?" Rafael piscou, surpreso. "Eu? Você é um príncipe, não é?" Flor viu Rafael hesitar. Viu a forma como ele olhou para Isabela, como se estivesse tentando decidir o que responder. Finalmente, ele disse devagar: "Não sei se sou." Isabela franziu a testa. "Mas você mora num castelo." Rafael olhou ao redor para as paredes altas, para os móveis caros, para o silêncio que preenchia cada canto daquela casa enorme. "Moro", disse ele, a voz baixa. "Mas isso não me faz um príncipe." Isabela voltou a desenhar. "Então você precisa aprender." "Aprender o quê?" "A ser feliz." As palavras saíram tão simples, tão naturais, que Rafael ficou em silêncio. Flor viu a forma como ele olhou para Isabela, como se a menina tivesse acabado de dizer algo profundo demais para caber naquele momento. E talvez tivesse. Flor recuou devagar, sem fazer barulho, e voltou para a cozinha. Mas as palavras de Isabela ficaram ecoando na cabeça dela. A ser feliz. Como se fosse algo que se aprendia. Como se fosse algo que Rafael tivesse esquecido. Naquela noite, depois que Flor colocou Isabela para dormir no quarto de hóspedes que Rafael tinha oferecido para elas descansarem antes de voltar para casa, ela foi ao escritório para perguntar se ele precisava de algo antes de ela ir embora. Rafael estava na janela de novo, as mãos nos bolsos, o olhar perdido nas luzes da cidade lá embaixo. Flor bateu de leve na porta. Ele se virou.
Vou indo, Sr. Mendes. Se precisar de algo amanhã, é só me avisar. Rafael assentiu, mas não disse nada. Flor estava prestes a sair quando ele falou. Flor. Ela parou, o coração acelerado. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome. Sim, senhor. Ele hesitou como se estivesse procurando as palavras certas. Sua filha, ela é especial. Flor sentiu um calor subir pelo peito. Obrigada, senhor. Rafael voltou os olhos para a janela. Faz quanto tempo que você é mãe? 3 anos, senhor. Desde que ela nasceu. Uma pergunta boba, eu sei. Não é boba, disse Flor, suave. Rafael ficou em silêncio por um momento. Então disse, tão baixo que Flor quase não ouviu. Eu quase fui pai uma vez. As palavras caíram no ar como pedras. Flor ficou imóvel, sem saber o que dizer, sem saber se devia dizer alguma coisa. Mas Rafael continuou, como se precisasse falar, como se tivesse guardado aquilo por tempo demais. Minha noiva estava grávida. 4 meses. Ele parou, respirou fundo. A voz dele tremeu, quase imperceptível. Ela teve um acidente. Carro. Eu estava dirigindo. Flor sentiu o peito apertar. Sinto muito, sussurrou. Rafael balançou a cabeça. Foi há 5 anos. Eu sobrevivi. Ela não. Nem o bebê. Ele olhou para a Flor e ela viu pela primeira vez a dor crua nos olhos dele. A dor que ele escondia atrás da frieza, do trabalho, do silêncio. Desde então eu não consigo mais. Não consigo mais sentir. Não consigo mais viver. Só trabalho. É tudo o que resta. Flor deu um passo à frente, devagar. Com todo respeito, senhor. Acho que isso não é verdade. Rafael a olhou confuso. Hoje você riu, disse Flor, a voz firme. Você riu quando a Bela disse que o príncipe não sabia lutar. Você sorriu. Você sentiu algo. Rafael ficou em silêncio. E eu vi a forma como você olha para ela, continuou Flor. Como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isso não é nada, senhor. Isso é tudo. Rafael desviou o olhar, mas Flor viu a forma como os ombros dele tremeram. A forma como ele apertou os olhos, como se estivesse tentando conter algo que não cabia mais dentro dele. Eu não mereço sentir nada, disse ele, a voz rouca. Foi minha culpa. Eu estava dirigindo. Eu devia ter morrido, não ela. Não foi sua culpa, disse Flor. E havia uma firmeza na voz dela que ela não sabia que tinha. Foi um acidente. E ficar preso nisso não vai trazê-la de volta. Não vai trazer seu filho de volta. Rafael olhou para ela, os olhos vermelhos. Então o que eu faço? Como eu sigo em frente? Flor respirou fundo. Não sei se tenho a resposta, senhor, mas acho que começa com pequenas coisas, com um sorriso, com um abraço, com deixar alguém entrar. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois ele disse, quase num sussurro, eu não sei se consigo. Flor deu um passo para trás, em direção à porta. Então deixe a Bela te ensinar. Ela é boa nisso. E antes que Rafael pudesse responder, Flor saiu do escritório e fechou a porta atrás de si. Mas enquanto caminhava pelo corredor, ela ouviu algo que a fez parar. Um som abafado, quebrado, como se alguém estivesse chorando. Ela olhou para trás, para a porta fechada do escritório, e sentiu as lágrimas subirem nos próprios olhos. Porque ela sabia que do outro lado daquela porta, Rafael Mendes estava finalmente permitindo que a dor saísse. E talvez, só talvez, aquele fosse o primeiro passo para ele voltar a viver. Na manhã seguinte, Rafael estava diferente. Flor percebeu assim que ele desceu para o café. Havia algo nos olhos dele, não exatamente leveza, mas uma espécie de clareza, como se ele tivesse dormido pela primeira vez em anos. Ele se sentou à mesa da varanda como sempre, mas dessa vez olhou para Flor quando ela serviu o café. Bom dia, disse ele. Bom dia, Sr. Mendes, respondeu Flor, tentando não demonstrar surpresa. Rafael nunca a cumprimentava. Nunca iniciava conversas, mas ali estava ele, olhando diretamente para ela, como se realmente a visse. Onde está Isabela? Perguntou ele, e havia algo quase ansioso na voz. Está na sala, desenhando. Rafael assentiu, bebeu um gole de café, hesitou. Depois disse, quase como se estivesse testando as palavras. Eu estava pensando
Talvez eu possa passar um tempo com ela hoje, se você não se importar. Flor sentiu o coração acelerar. Claro, senhor. Ela adoraria. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, inseguro, mas real. E Flor percebeu que ele estava tentando. Realmente tentando. Mais tarde, quando Flor foi até a sala para buscar as xícaras do café, encontrou Rafael sentado no chão ao lado de Isabela. A menina estava montando uma torre com blocos coloridos e Rafael a ajudava, passando as peças com cuidado, como se cada movimento fosse importante. Esse aqui, tio, disse Isabela, apontando para um bloco vermelho. Rafael pegou o bloco e entregou a ela. Tio. A palavra soou estranha, mas ao mesmo tempo natural. Rafael não corrigiu, apenas continuou ajudando, os olhos fixos na torre que crescia, torta e imperfeita, mas bonita do jeito que só coisas feitas por crianças conseguem ser. Flor ficou parada na porta, observando. Havia algo profundamente comovente naquela cena. Rafael Mendes, o homem que comandava empresas, que tomava decisões que moviam milhões, estava ali, no chão, brincando com uma criança de 3 anos, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez fosse. A torre desabou e Isabela soltou uma risada alta. Rafael riu junto e Flor viu a forma como o rosto dele se transformou, como se a risada tivesse aberto uma porta que estava trancada há tanto tempo que ele já tinha esquecido como era do outro lado. Vamos fazer de novo? Perguntou Isabela, animada. Vamos, respondeu Rafael, e havia uma leveza na voz dele que Flor nunca tinha ouvido. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças. Rafael começou a sair do escritório mais cedo. Começou a tomar o café da manhã mais devagar, como se não tivesse pressa. Começou a perguntar a Isabela sobre os desenhos dela, sobre as histórias que ela inventava, sobre o que ela queria ser quando crescesse. Uma princesa guerreira, respondeu Isabela um dia, com toda a seriedade do mundo. Rafael sorriu. Por que guerreira? Porque princesas normais só ficam esperando. Eu quero lutar. Rafael olhou para ela por um longo momento. Depois disse suave, você vai ser incrível. E Flor, observando tudo daquilo de longe, sentiu algo estranho crescer dentro de si. Algo que ela não devia sentir. Algo perigoso. Ela começou a reparar em coisas que não devia. Na forma como Rafael sorria quando Isabela entrava na sala. Na forma como ele afrouxava a gravata no fim do dia, cansado, mas com uma expressão mais suave do que antes. Na forma como ele olhava para a Flor às vezes, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. E Flor começou a se pegar pensando nele. Pensando no homem que ele era por trás da frieza. No homem que tinha perdido tudo e ainda assim estava tentando reconstruir algo. No homem que brincava no chão com sua filha como se aquilo fosse um presente. Não um incômodo. Ela sabia que era errado. Sabia que ele era seu patrão, que havia uma distância enorme entre eles, que aquilo nunca poderia ser nada além do que era. Mas o coração não entendia de lógica. E o coração de Flor estava começando a entender Rafael de um jeito que a assustava. Na sexta-feira daquela semana, Flor estava limpando a biblioteca quando Rafael entrou. Ela se virou, surpresa. Ele raramente ia à biblioteca. Os livros ali pareciam mais decoração do que leitura. Desculpe, senhor, eu já estou terminando. Não precisa se desculpar, disse Rafael, e havia algo diferente na voz dele, algo mais suave. Eu queria falar com você. Flor sentiu o estômago apertar. Claro. O que foi? Rafael hesitou. Passou a mão pelo cabelo. Eu queria agradecer. Flor franziu a testa. Agradecer por me deixar passar tempo com Isabela. Ele olhou para ela e havia uma sinceridade nos olhos dele que a desarmou completamente. Ela me lembrou de coisas que eu tinha esquecido. Coisas importantes. Flor sentiu um calor subir pelo peito. Ela gosta de você, senhor. Acho que ela te vê como alguém especial. Rafael sorriu, mas havia uma tristeza no sorriso. Eu não sei se sou especial, mas ela faz eu querer ser. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois Rafael deu um passo à frente. Flor. Ela ergueu os olhos para ele,
o coração disparado. Sim, eu sei que eu fui difícil nos últimos anos. Eu sei que eu não sou fácil de lidar, mas você tem sido paciente e gentil. E eu queria que soubesse que eu vejo isso. Flor não sabia o que dizer. Não sabia como responder a algo tão inesperado, tão honesto. Eu só faço meu trabalho, senhor. Não, disse Rafael, firme. Você faz muito mais que isso. Ele deu mais um passo, e agora estava tão perto que Flor podia sentir o calor dele, o cheiro do perfume caro, a intensidade do olhar. Você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. E eu não sei como agradecer por isso. Flor sentiu as lágrimas subirem, mas as segurou. Não precisa agradecer, senhor. Preciso, disse Rafael, a voz rouca, porque você salvou minha vida sem nem saber. Eles ficaram ali, parados, tão perto um do outro que Flor podia ouvir a respiração dele. E por um instante louco e impossível, ela achou que ele fosse beijá-la. Mas então Isabela entrou correndo na biblioteca segurando um desenho. Tio, olha o que eu fiz. O momento se quebrou. Rafael recuou, sorriu para Isabela, pegou o desenho das mãos dela. Lindo, princesa, você é uma artista. Isabela sorriu radiante e correu de volta para a sala. Rafael olhou para a Flor de novo e havia algo diferente nos olhos dele, algo que ela não conseguia decifrar. Desculpe, disse ele baixo, eu não devia... Está tudo bem, interrompeu Flor a voz trêmula. Rafael assentiu hesitante e saiu da biblioteca. Flor ficou ali, sozinha, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ela sabia o que tinha acabado de acontecer. Sabia o que tinha quase acontecido. E sabia com uma certeza que a assustava, que tudo tinha mudado. Porque Rafael não era mais apenas seu patrão. E ela não era mais apenas a empregada. Havia algo entre eles agora. Algo frágil, perigoso, impossível, mas real. Tão real que doía. O fim de semana chegou e Flor voltou para casa em Itaquera com Isabela. O apartamento pequeno, de 2 cômodos, parecia ainda menor depois de dias na mansão espaçosa de Rafael. Mas era delas. Era onde Flor conseguia respirar sem medo de errar, sem sentir o peso de olhares, sem ter que medir cada palavra. Isabela correu para o quarto e começou a brincar com os brinquedos velhos que tinha ali, tão diferentes dos brinquedos caros da mansão, mas que ela amava do mesmo jeito. Flor sentou-se no sofá gasto, olhando para as paredes descascadas, para a janela pequena que dava para o pátio cinza do prédio. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se dividida. Aquele era seu lugar, sua realidade. Mas uma parte dela, uma parte pequena e perigosa, tinha começado a imaginar como seria viver diferente. Viver perto de Rafael. Viver em um mundo onde Isabela pudesse correr por jardins ao invés de brincar em corredores apertados. Ela balançou a cabeça, irritada consigo mesma. Que absurdo! Rafael era seu patrão. Um homem rico, educado, de outro mundo. E ela era apenas a empregada. A mulher que limpava a casa dele, que servia o café dele, que existia nas sombras da vida dele. Nada mais. Nada poderia ser mais. Mas então por que o coração dela insistia em bater mais rápido toda vez que ele olhava para ela? Porque ela se pegava pensando na voz dele, no sorriso raro dele, na forma como ele segurava Isabela com tanto cuidado, como se a menina fosse feita de vidro. Flor suspirou e levantou-se. Não adiantava pensar nisso. Na segunda-feira, ela voltaria ao trabalho e tudo seria como sempre foi. Profissional, distante, seguro. Mas na segunda-feira, quando Flor chegou à mansão com Isabela, Rafael estava esperando na porta. Bom dia, disse ele, e havia um nervosismo na voz que Flor nunca tinha ouvido. Bom dia, Sr. Mendes. Rafael hesitou, depois disse, rápido, como se tivesse ensaiado. Eu estava pensando, hoje é aniversário de alguém muito importante para mim. Alguém que não está mais aqui. E eu sempre passo esse dia sozinho. Mas esse ano eu queria fazer diferente. Flor sentiu o peito apertar.
Ele estava falando da noiva. Tinha que ser ela, disse Rafael, a voz baixa. Ela faria aniversário hoje, 33 anos. Flor não sabia o que dizer. Sinto muito, senhor. Rafael balançou a cabeça. Não precisa sentir. Eu queria fazer algo. Algo que ela gostaria. Ele olhou para Isabela, que estava distraída olhando para as flores do jardim. E pensei que talvez vocês pudessem passar o dia aqui, não trabalhando, só ficando. Flor arregalou os olhos. Senhor, eu sei que é estranho, continuou Rafael, as palavras saindo atropeladas. Eu sei que não faz sentido, mas ela amava crianças. Ela sempre quis ter uma família grande, cheia de risadas. E hoje eu não quero ficar sozinho pensando no que eu perdi. Eu quero lembrar do que ela amava, e acho que ela amaria Isabela. Flor sentiu as lágrimas subirem. Havia algo tão honesto, tão vulnerável naquele pedido, que ela não conseguiu recusar. Claro, senhor, a gente fica. Rafael sorriu, e era um sorriso triste, mas grato. Obrigado. O dia foi diferente de tudo o que Flor tinha vivido naquela casa. Rafael não trabalhou, não atendeu telefonemas, não se trancou no escritório. Ele passou o dia com elas. Levou Isabela para o jardim, mostrou as jabuticabeiras, contou que quando criança ele subia em árvores parecidas na fazenda do avô. Isabela ficou encantada, pediu para subir também, e Rafael a ergueu nos ombros para que ela pudesse alcançar os galhos mais baixos. Flor observava de longe, o coração apertado. Havia algo de profundamente belo naquilo. Rafael rindo, Isabela gritando de alegria, o sol batendo nos dois, como se o mundo tivesse parado só para aquele momento. Mais tarde, eles almoçaram juntos na varanda. Rafael insistiu que Flor se sentasse à mesa, e pela primeira vez desde que começou a trabalhar ali, ela comeu na mesma mesa que ele. A conversa foi leve, natural. Rafael perguntou sobre a infância de Flor, sobre como era crescer em Itaquera, sobre os sonhos que ela tinha quando era criança. Eu queria ser professora, disse Flor sorrindo. Queria ensinar crianças a ler. Acho que sempre gostei de histórias. E por que não se tornou? Perguntou Rafael. Flor hesitou. A vida aconteceu, disse ela, simplesmente. Meu pai ficou doente, eu precisei trabalhar cedo. Depois veio a Bela e... Enfim, os sonhos às vezes ficam para trás. Rafael olhou para ela com uma intensidade que a fez desviar os olhos. Nunca é tarde, disse ele, suave. Flor sorriu, mas não respondeu, porque sabia que algumas coisas, uma vez perdidas, não voltam. À tarde, Rafael colocou música na sala, algo suave, instrumental, e Isabela começou a dançar, girando pelo tapete com os braços abertos. Rafael olhou para Flor e estendeu a mão. Dança comigo. Flor sentiu o coração parar. Senhor, por favor, interrompeu Rafael. Só uma música. Flor hesitou, mas então pegou a mão dele e, de repente, estava nos braços de Rafael, dançando devagar, tão perto que podia sentir a respiração dele, o calor dele, o cheiro dele. Ela olhou para cima e encontrou os olhos dele fixos nela. E havia algo ali, algo que a fez esquecer onde estava, quem era, por que aquilo era impossível. Rafael, sussurrou ela sem pensar. Era a primeira vez que dizia o nome dele. Ele fechou os olhos, como se ouvir o próprio nome nos lábios dela fosse doloroso e bom ao mesmo tempo. Flor, disse ele, a voz rouca. Eu não sei o que estou fazendo. Eu também não, admitiu ela. Eles pararam de dançar, mas não se afastaram. Ficaram ali, parados no meio da sala, as mãos ainda entrelaçadas, os corações batendo tão alto que parecia impossível que Isabela, brincando ali perto, não ouvisse. Eu não devia sentir isso, disse Rafael baixo. Eu sei que não devia, mas eu sinto. Flor sentiu as lágrimas subirem. Eu também. Rafael ergueu a mão livre e tocou o rosto dela devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Você me fez lembrar como é estar vivo, disse ele, e eu não sei se consigo voltar a viver sem isso. Flor fechou os olhos, sentindo a mão dele no rosto, quente, firme, real.
Ela sabia que devia recuar. Sabia que aquilo era perigoso, que podia destruir tudo. Mas não conseguiu se mover. Rafael, Ela não terminou a frase, porque Rafael a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. E Flor, sem pensar, sem calcular, sem medir as consequências, respondeu. O mundo desapareceu. Não havia mais mansão, não havia mais diferenças, não havia mais medo. Só eles dois, e aquele momento impossível e perfeito. Quando se afastaram, Rafael apoiou a testa na dela, os olhos fechados. Desculpa, sussurrou ele. Eu não devia ter. Não se desculpe, interrompeu Flor, a voz trêmula. Eles abriram os olhos ao mesmo tempo e se olharam. E Flor viu, nos olhos de Rafael, tudo o que ela sentia. O medo, a esperança, a impossibilidade, o desejo. Tio, gritou Isabela correndo até eles. Olha, eu sei fazer uma estrelinha. Rafael se afastou rapidamente, limpou a garganta, sorriu para Isabela. Mostra para mim, princesa. Isabela se jogou no chão e tentou fazer uma cambalhota torta que mais parecia uma queda. Rafael riu, pegou a menina no colo, elogiou como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Mas quando olhou de volta para Flor, havia algo diferente nos olhos dele. Algo que dizia que nada mais seria como antes. E Flor sabia que ele estava certo, porque ela tinha acabado de beijar Rafael Mendes. E aquilo mudava tudo. Aquela noite, depois que Isabela dormiu no quarto de hóspedes, Flor ficou parada no corredor sem saber o que fazer. Sem saber se devia ir embora, se devia ficar, se devia fingir que nada tinha acontecido. Mas como fingir? Como ignorar o beijo que ainda queimava nos lábios dela, o toque que ainda aquecia a pele, o olhar de Rafael que dizia tudo sem precisar de palavras. Ela desceu as escadas devagar, pensando em buscar a bolsa e ir embora. Mas quando passou pela sala de estar, viu Rafael parado na janela, olhando para o jardim escuro lá fora. Ele se virou ao ouvir os passos dela. Flor parou no meio do caminho, o coração disparado. Eles ficaram ali, separados por alguns metros que pareciam quilômetros. Eu ia embora, disse Flor, a voz baixa. Não vá, disse Rafael. E havia um pedido naquelas duas palavras. Um pedido que ia além do momento, além daquela noite. Flor sentiu as lágrimas subirem. Rafael, isso é loucura. Você sabe que é. Eu sei, admitiu ele, dando um passo à frente. Mas eu passei 5 anos vivendo com medo de sentir qualquer coisa. 5 anos me escondendo atrás do trabalho, da solidão, da culpa. E então você chegou, você e Isabela. E de repente eu lembrei como é respirar. Flor balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo agora. Eu sou sua empregada. As pessoas vão julgar, vão dizer que eu me aproveitei, que você está confuso, que isso não é real. Que se danem as pessoas, disse Rafael firme, dando mais um passo. Eu não ligo para o que vão dizer. Eu só sei que quando estou perto de você, eu me sinto vivo. E quando você não está aqui, tudo fica vazio de novo. Flor cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu tenho medo, Rafael. Medo de acreditar nisso. Medo de perder tudo se der errado. Rafael cruzou a distância entre eles e segurou as mãos dela, afastando-as do rosto com cuidado. Olhou nos olhos dela, intenso, verdadeiro. Você não vai perder nada, eu prometo. Mas Rafael... Flor, me escuta, interrompeu ele, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu sei que parece impossível. Eu sei que o mundo vai olhar pra gente e não vai entender. Mas eu não me importo, porque pela primeira vez em 5 anos, eu quero acordar de manhã. Eu quero sorrir, eu quero viver. E tudo isso é por sua causa. Por causa de Isabela. Por causa do que vocês me deram sem nem saber. As lágrimas de Flor caíam livremente agora. E o que você está me pedindo? Estou pedindo uma chance, disse Rafael, a voz rouca, uma chance de sermos felizes, juntos, eu e você, e Isabela, uma família. Flor sentiu o peito explodir. Aquilo era tudo o que ela sempre quis, tudo o que ela achava impossível. E ali estava Rafael, oferecendo a ela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas e se não der certo? Sussurrou ela.
Rafael sorriu, um sorriso suave, cheio de esperança. Então a gente tenta de novo, e de novo, até dar. Flor soltou uma risada molhada entre as lágrimas. Você é louco. Sou, admitiu ele, encostando a testa na dela. Louco por você. E então ele a beijou de novo. Mas dessa vez não havia hesitação, não havia medo. Era um beijo que dizia tudo: promessa, desejo, futuro. Quando se afastaram, Flor olhou nos olhos dele e viu a verdade. Rafael não estava confuso, não estava usando ela para preencher um vazio. Ele estava ali, inteiro, real, oferecendo o coração que ele achava que tinha perdido. Eu aceito, sussurrou Flor. Aceito a chance. Rafael sorriu, e era o sorriso mais bonito que Flor já tinha visto. Ele a puxou para perto, abraçou-a com força, como se quisesse ter certeza de que ela era real, de que aquilo não era um sonho. E Flor se deixou abraçar, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava em casa. Não em um lugar, mas em uma pessoa. Na manhã seguinte, Flor acordou com Isabela pulando na cama. Mamãe, mamãe! O tio fez panquecas. Flor sentou-se, confusa, ainda processando onde estava. Tinha dormido no quarto de hóspedes ao lado de Isabela, mas a sensação era de que tudo tinha mudado. Isabela a puxou pela mão, arrastando-a escada abaixo. Quando chegaram à cozinha, Rafael estava lá, de avental, com farinha no rosto e uma pilha de panquecas tortas na mesa. Bom dia, disse ele, sorrindo. Bom dia, respondeu Flor, e não conseguiu segurar o sorriso. Isabela pulou na cadeira e começou a devorar as panquecas com mel. Rafael se aproximou de Flor, hesitante, como se não tivesse certeza de como agir agora, à luz do dia, com Isabela ali. Flor resolveu por ele. Pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. Rafael apertou de volta. E foi o suficiente. Mais tarde, depois do café da manhã, Rafael pediu que Flor se sentasse com ele na varanda. Isabela estava brincando no jardim, perseguindo borboletas. Eu quero fazer isso direito, disse Rafael sério. Eu quero que você saiba que isso não é passageiro, não é um impulso. Flor olhou para ele, o coração apertado. Eu sei. Rafael respirou fundo. Eu vou falar com meu advogado essa semana. Vou mudar seu contrato. Você não vai mais ser minha empregada. Flor arregalou os olhos. Rafael, você vai morar aqui, continuou ele firme. Você e Isabela, não como funcionária, como parte da minha vida, da minha família, e eu vou cuidar de vocês. Não porque eu tenho que cuidar, mas porque eu quero, porque vocês me salvaram. Flor sentiu as lágrimas voltarem. Rafael, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso de você. Eu sei, disse ele suave, mas eu preciso fazer. Preciso te dar tudo o que você merece. Segurança, conforto, amor. Ele pegou a mão dela e beijou os dedos um por um. Eu vou amar você, Flor, todos os dias, do jeito que você merece, do jeito que eu nunca achei que conseguiria amar de novo. Flor não conseguiu segurar as lágrimas. Jogou-se nos braços dele e eles ficaram ali, abraçados, enquanto Isabela corria pelo jardim, rindo, livre, feliz. Semanas depois, Flor estava na cozinha preparando o jantar quando ouviu a voz de Rafael chamando do escritório. Flor, vem aqui! Ela secou as mãos e foi até lá. Rafael estava sentado na mesa com Isabela no colo. A menina segurava um papel cheio de desenhos coloridos. Olha, mamãe, eu desenhei a gente. Flor pegou o papel e sentiu o coração apertar. No desenho havia 3 pessoas de mãos dadas. Uma mulher, um homem e uma menina. Acima deles, um sol enorme e amarelo. Embaixo, escrito com a letra torta de Rafael, ajudando Isabela. Nossa família. Flor olhou para Rafael, os olhos cheios de lágrimas. Ele sorriu. É verdade, não é? Disse ele, suave. Somos uma família. Flor assentiu, incapaz de falar. Rafael se levantou, ainda segurando Isabela, e abraçou Flor com o braço livre. E os 3 ficaram ali, juntos, no meio do escritório que antes era um lugar de solidão, e agora estava cheio de vida, de risadas, de amor. Flor fechou os olhos e respirou fundo. Aquele era o lugar dela.
Aquelas eram as pessoas dela, e pela primeira vez na vida ela não tinha medo do amanhã, porque tinha certeza de que, não importava o que viesse, eles estariam juntos. Rafael beijou a testa dela, depois a testa de Isabela. Eu amo vocês, disse ele, simples, verdadeiro. E nós te amamos, respondeu Flor, a voz embargada. Isabela ergueu os bracinhos abraçando os dois. Somos uma família para sempre, gritou ela radiante. Para sempre, repetiu Rafael olhando nos olhos de Flor. Para sempre, sussurrou Flor, sorrindo. E ali, naquele abraço apertado, no meio daquela mansão que antes era vazia e agora estava cheia, começou uma nova história. Uma história de cura, de recomeço, de amor verdadeiro. Uma história que Rafael achava que nunca mais teria. Uma história que Flor nunca ousou sonhar. E uma história que Isabela, com sua inocência e pureza, tinha ajudado a construir. Eles eram uma família e eram felizes. Finalmente, completamente felizes. 2 anos depois, a mansão tinha outro som. Não era mais o silêncio pesado que Rafael conhecia, mas o barulho de vida acontecendo. Isabela gritava no jardim, perseguindo o cachorro vira-lata que Flor tinha insistido em adotar. A televisão estava ligada na sala, mesmo que ninguém estivesse assistindo. Panelas batiam na cozinha, música tocava baixinho no segundo andar. A casa respirava. Rafael estava na varanda, tomando café, quando sentiu os braços de Flor envolverem seu pescoço por trás. Bom dia, marido, disse ela, beijando o topo da cabeça dele. Ele sorriu, puxou-a para o colo. Bom dia, esposa. A palavra ainda soava estranha. Boa, verdadeira. Eles tinham se casado 6 meses atrás, numa cerimônia pequena no jardim. Só eles 3, o irmão de Rafael e alguns amigos próximos. Isabela tinha sido a daminha, usando um vestido amarelo que ela mesma escolheu, e passou a cerimônia inteira perguntando quando ia comer o bolo. Flor usava aliança de ouro simples, e Rafael nunca tinha visto nada mais bonito. Você dormiu bem? Perguntou ele, a mão descansando na barriga levemente arredondada dela. Flor fez uma careta. Seu filho não me deixa dormir. Ele fica chutando a noite inteira. Rafael riu, beijou o pescoço dela. Ele vai ser jogador de futebol. Ou ela, corrigiu Flor. Pode ser menina. Tanto faz, disse Rafael suave. Só quero que seja saudável e que tenha seus olhos. Flor revirou os olhos, mas sorriu. Eles tinham descoberto a gravidez 3 meses atrás. Um susto bom, um presente inesperado. Rafael chorou quando viu o exame, e Flor segurou as mãos dele firme, real. Dessa vez vai dar tudo certo, ela tinha dito. E ele acreditou. Isabela entrou correndo na varanda, o cachorro atrás dela. Pai, pai, o Thor comeu meu chinelo de novo. Rafael levantou, pegou a menina no colo. Ele é um cachorro travesso. Vou ter uma conversa séria com ele. Isabela riu, jogou os braços ao redor do pescoço dele. Ela chamava Rafael de pai desde o casamento, naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. E talvez sempre tivesse. O telefone de Rafael tocou. Ele olhou a tela, desligou sem atender. Não era importante, disse ele. Flor ergueu uma sobrancelha. Era o Marcelo. Ele ligou 3 vezes hoje de manhã. Rafael suspirou. Ele sabe que eu não atendo mais nos finais de semana. Flor sorriu. Há 2 anos, Rafael nunca desligava o telefone. Vivia grudado no trabalho, nas reuniões, nos contratos. Agora, ele tinha delegado a maior parte dos negócios para sócios de confiança. Ainda trabalhava, ainda tomava decisões importantes, mas de segunda a sexta, das 9 às 5. Fim de semana era sagrado. Era para Flor, para Isabela, para a família que ele nunca achou que teria de novo. O irmão de Rafael, Daniel, apareceu na porta da varanda com o filho nos braços. O menino tinha 2 anos, os mesmos olhos curiosos de Isabela. Bom dia, família, disse Daniel, sorrindo. Trouxe o Pestinha aqui para brincar com a Bela. Isabela gritou de alegria, correu para o primo. Rafael observou os dois desaparecendo jardim adentro, o cachorro atrás.
Obrigado por vir, mano, disse Rafael. Daniel deu de ombros. Você sabe que eu adoro vir aqui. Desde que você casou, essa casa ficou um lugar onde eu realmente quero estar. Antes era tipo um mausoléu. Rafael sorriu, sem se ofender. Era verdade. Flor se levantou, ajeitou o vestido. Vou preparar o almoço. Daniel, você fica? Claro, respondeu ele, mas só se for aquela lasanha sua. Rafael observou Flor entrar na casa, o coração apertado de um jeito bom. Daniel sentou-se ao lado dele. Você está feliz, mano? Disse Daniel. E não era pergunta. Rafael assentiu. Estou. Nunca achei que fosse possível de novo, mas estou. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois disse, baixo, ela ficaria feliz por você. Rafael sabia de quem Daniel estava falando. Eu sei, disse ele, suave. Eu penso nisso às vezes. Acho que ela ia gostar da Flor. Ia amar, corrigiu Daniel. E ia dizer que você demorou tempo demais para se permitir ser feliz de novo. Rafael sorriu, os olhos marejados. Talvez. Daniel bateu no ombro dele e se levantou. Vou ver se as crianças não destruíram o jardim. Rafael ficou sozinho na varanda por mais alguns minutos, olhando para o jardim, para as árvores, para o sol que batia nas flores. Pensou na vida que tinha agora. Pensou em como tudo mudou. Tudo começou com uma criança perdida e um abraço sincero. E agora ele tinha uma esposa, uma filha, um bebê a caminho. Tinha um irmão que voltou a visitá-lo. Tinha uma casa cheia de barulho e vida. Tinha um cachorro que comia chinelos. Tinha café da manhã em família. Tinha amor. Flor apareceu na porta. Você vem ou vai ficar aí filosofando sozinho? Perguntou ela sorrindo. Rafael se levantou, caminhou até ela, puxou-a para perto, beijou-a devagar, com calma, com tudo o que sentia. Eu te amo, disse ele. Eu sei, respondeu Flor, os olhos brilhando, e eu também te amo. Eles entraram juntos na casa, de mãos dadas. Lá dentro, Isabela ria, o primo gritava, o cachorro latia. Daniel tentava colocar ordem no caos. E Rafael olhou para tudo aquilo e pensou que nunca, nunca na vida imaginou que seria tão feliz de novo. Mas era. E dessa vez, ele não tinha medo de acreditar nisso. Naquela noite, depois que Daniel foi embora, depois que Isabela dormiu, Rafael e Flor ficaram na varanda, enrolados num cobertor, olhando as estrelas. Você acha que o bebê vai se parecer comigo ou com você? Perguntou Flor. Rafael beijou a testa dela. Não importa, vai ser perfeito de qualquer jeito. Flor riu. Você virou um meloso. Rafael sorriu. Você me transformou num meloso. Ela se aconchegou mais perto dele, a mão descansando na barriga. Às vezes eu ainda não acredito que isso é real, sussurrou ela, que a gente está aqui, casados, esperando um bebê, vivendo nessa casa enorme. Rafael apertou-a mais perto. Eu também, mas é real. E eu vou passar o resto da minha vida te mostrando o que é. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro. Então Flor disse baixinho, obrigada. Pelo quê? Perguntou Rafael. Por me deixar entrar, por escolher ser feliz, por me dar uma família. Rafael sentiu a garganta apertar. Eu que tenho que agradecer. Você me salvou, Flor. Você e a Bela. Vocês me lembraram que a vida vale a pena. Flor olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Nós nos salvamos, disse ela. Os dois. Rafael beijou-a de novo, e naquele beijo havia promessa, gratidão, amor. Quando se afastaram, ele olhou para a barriga dela, colocou a mão com cuidado. Oi, pequeno, disse ele, a voz suave. Eu sou seu pai, e eu prometo que vou estar aqui para você, sempre. A barriga de Flor se mexeu, um chute leve. Rafael riu maravilhado. Ele ouviu, Flor sorriu. Ele sabe que o pai dele é um homem bom. Rafael beijou a barriga, depois beijou Flor de novo. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre o futuro, sobre o bebê, sobre Isabela, sobre os planos que tinham. Rafael falou sobre querer viajar mais, mostrar o mundo para as crianças.
Flor falou sobre voltar a estudar, talvez fazer pedagogia, realizar o sonho antigo de ser professora. E Rafael disse que ia ajudá-la, que ia apoiá-la, que ela podia fazer qualquer coisa que quisesse, porque agora eles eram parceiros, eram família. Quando finalmente subiram para dormir, Rafael parou na porta do quarto de Isabela. A menina dormia profundamente, abraçada com um urso de pelúcia, os cachinhos espalhados no travesseiro. Ele entrou devagar, beijou a testa dela. "Boa noite, princesa", sussurrou. "Te amo." Isabela murmurou algo no sono, e Rafael sorriu. Ele saiu do quarto, encontrou Flor esperando por ele no corredor. Ela estendeu a mão e ele pegou. Juntos, entraram no quarto deles, no quarto que antes era só dele, frio e vazio, e que agora estava cheio de vida, de fotos, de roupas espalhadas, de amor. Rafael deitou-se, puxou Flor para perto, colocou a mão na barriga dela, e ali no escuro, ele agradeceu. Agradeceu por ter sobrevivido ao acidente. Agradeceu por ter encontrado Flor. Agradeceu por Isabela ter entrado no escritório dele naquele dia e perguntado se ele era um príncipe. Agradeceu por ter aprendido a ser feliz de novo. E agradeceu por ter uma segunda chance de ser pai, de ser marido, de ser humano. Porque 2 anos atrás ele estava morto por dentro. E agora ele estava mais vivo do que nunca. "Boa noite, amor", sussurrou Flor, já quase dormindo. "Boa noite", respondeu Rafael, beijando o ombro dela. E pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu sem pesadelos, sem culpa, sem dor. Dormiu em paz, porque finalmente ele estava em casa.